Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essa aula de ética do Estatuto da Advocacia e da OAB, que é o professor Roberto. Uma satisfação trazer para vocês esses macetes, essas questões mais práticas para ajudá-los no exame da ordem. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar com vocês sobre as sanções disciplinares. Serão 3 aulas, que nós vamos dividir isso em 3 momentos, para ensinar. O objetivo disso é ensinar para vocês um dos macetes mais famosos que nós temos dentro do nosso estatuto, que é o macete que os cursinhos tanto falam do FRIC-FIC. É o macete que explica, conforme cada infração, qual é a penalidade cabível. É lógico que se a gente tivesse a lei na mão, essa aula seria desnecessária, porque lá no estatuto está falando, olha, isso aqui é causa de suspensão, isso aqui é advertência, isso aqui já é repreensão, isso aqui é uma suspensão com multa, isso aqui é exclusão. Então não teria muito sentido essa aula. Mas como a nossa prova, a primeira fase da OAB, nós não estamos com o vade-mecum em mãos, pode ser que caia uma conduta e eu precise saber qual a penalidade cabível. E é por isso que nós faremos esse conjunto de 3 aulas, para que vocês saibam, na hora do exame, facilmente identificar qual é a penalidade para cada infração. Tá bom? Então, primeiro, eu só vou explicar para vocês, rapidamente, quais são as infrações previstas no nosso Estatuto da OAB. Quando estamos lá no artigo 35, pessoal, do Estatuto da OAB, a gente vê que nós temos 4 penalidades previstas: censura, suspensão, exclusão e a multa. São as 4 sanções que nós temos. Vamos falar de cada uma delas. Primeiro, o que é censura? Censura, pessoal, é uma carta que chega para o advogado, que o advogado lê que foi penalizado com a pena de censura, uma repreensão escrita, privada, ninguém fica sabendo, nem depois que ele é punido as pessoas não ficam sabendo. E aí o que acontece? Normalmente rasga essa carta e joga fora. Só que a coisa não é tão simples assim. Essa repreensão escrita, ela fica no registro do advogado. Ou seja, a partir de então, o advogado não é mais assim primário dentro da OAB. Se ele sofrer algum outro tipo de punição depois, ele vai ser considerado reincidente. Então não é uma coisa tão simples também, porque pode ser que um dia esse advogado aí, por algum concurso, precise de uma certidão da OAB para ver que ele tem boa reputação, e na verdade ele não vai ter porque ele foi punido. E ser punido perante o estatuto é perder a sua credibilidade. Então, uma coisa que muitos advogados na prática acham que é uma bobagem, na verdade pode trazer algumas consequências que não são imaginadas de princípio. Então, censura é isso. É uma repreensão escrita, é uma carta que chega para o advogado lê e joga fora. Tá certo? Isso que é a repreensão, mas fica o registro da punição lá no cadastro dele. Todavia, pessoal, há uma possibilidade prevista no nosso estatuto dessa censura não ficar registrada lá nos cadastros do advogado. Para que isso aconteça, eu vou precisar, como a doutrina fala, transformar a censura numa mera advertência. O que é isso? É mostrar que o advogado tem bons antecedentes dentro da OAB e aí pedir para a OAB dar uma aliviada na pena. Tá certo? Essa é a expressão. Dar uma aliviada. Falar assim, OAB é um bom advogado, tem bons antecedentes, tem jeito de você, sim, tudo bem, ele já sabe do mal que ele cometeu, mas não vamos deixar isso registrado não, isso pode gerar uma penalidade maior para ele numa eventual reincidência. Então, para que ele pudesse manter pelo menos a qualidade dele primário, vai que um dia ele precisa de uma certidão de bons antecedentes da OAB e não vai ter. Então, se ele provar que tem bons antecedentes, ele pode pedir para a OAB não fazer esse registro. Aí a gente fala que a censura se transformou em mera advertência. E quais são essas circunstâncias atenuantes? Para saber, você vai lá no artigo 40 do Estatuto. Então, quais são as circunstâncias atenuantes? Deixa eu ver se eu fiz aqui uns slides, tá certo? Para transformar a repreensão em advertência. Então, olha só.
não fiz slides específicos não, mas só para vocês entenderem. Primeiro, olha, eu me excedi mesmo, mas eu estava na defesa de um direito meu, de uma prerrogativa profissional. E ao me defender, eu me excedi. Então, tudo bem, ele estava realmente se defendendo, ele estava fazendo valer os seus direitos e exagerou. Então, isso pode ser considerado uma circunstância atenuante. Segundo, nunca tive punição disciplinar anterior. Beleza? Pode ser uma circunstância atenuante também. Eu já fiz muitos serviços para a OAB. Eu já fui conselheiro, eu já fui tesoureiro, já fiz parte de diretoria, eu já fui presidente da OAB. Eu sempre trabalhei em prol da classe e nem recebia por isso. Então, eu fiz esse exercício contínuo, né, e sempre efetivo de mandado ou cargo dentro da OAB num serviço em prol dos advogados, circunstância atenuante. E último, prestação de relevantes serviços destinados à advocacia. Aquele advogado que defende a classe dos advogados até em público, sabe? Quando uma imprensa aí vem e critica o serviço do advogado, por exemplo, a gente vê muito, né? Quando fala assim, o advogado é aquele que só defende bandido. Eu falo assim, opa, pera lá, certo? E aí aquele advogado que vai e rebate isso na imprensa, aquele advogado que sempre está defendendo a imagem dos advogados, aquele advogado que não tem medo de denunciar um colega perante a OAB, quando ele vê que esse colega está agindo de uma forma antiética. Então esse advogado também tem uma circunstância atenuante. A OAB pode reconhecer que, apesar desse deslize dele, realmente ele já prestou muitos serviços à advocacia e não fazer o registro da censura, né? E ficar isso só como uma advertência. Então, essas são as circunstâncias atenuantes. Nós vamos voltar a falar, não explicar as circunstâncias, mas ela é aplicada em outros momentos aqui. Então, primeira penalidade que nós temos, censura, certo? Repreensão privada, advogado, uma carta, advogado joga fora, fica registrado e ele, se tiver circunstâncias atenuantes, ele pede para não ficar registrado, aí será uma mera advertência. Segunda penalidade, a suspensão. O próprio nome já indica. Eu não vou poder advogar por um tempo. E sabe o que é o pior disso? Tem que pagar anuidade, viu? Então, Roberto, você está suspenso da OAB por um ano. Eu falei assim, nossa, mas eu vou ter que pagar? Vai ter que pagar. Isso não é um benefício para você, não. Você continua com as suas obrigações e você perde alguns direitos que você tem como advogado. Então, suspensão. Não posso advogar por um tempo. Essa suspensão, pessoal, ela varia de 30 dias a 12 meses. Tem duas exceções só, eram 3, mas uma foi declarada inconstitucional, vou mostrar para vocês. Nós temos duas exceções só, que aí isso virá na terceira aula, tá bom? Então, 30 dias a 12 meses é o prazo da suspensão que nós temos. Tempo da suspensão, como é que vai ser analisado? Não só de acordo com a gravidade da ofensa, mas também vão levar-se as circunstâncias atenuantes em consideração. Então, a pena foi grave, aumenta, mas tem circunstância atenuante, então diminui. E aí, depois, na hora de dar a decisão, qual é a penalidade, o julgador, né, que vai ser o Tribunal de Ética, decide qual a penalidade justifica para o advogado. Terceira pena, a exclusão. Aqui, pessoal, não pode advogar definitivamente. Isso é para o resto da vida? A resposta não. Existe um processo de reabilitação que nós vamos falar na aula número 2. Mas não é para o fim da vida. O advogado que foi excluído pode voltar a advogar, dependendo das circunstâncias. E aí nós vamos falar isso na aula 2. Perfeito? Então, para que um advogado seja excluído, só precisa de uma aprovação grande, né? 2/3 dos membros do Conselho Seccional. Então, como isso é feito, o julgamento normalmente é feito no Conselho Seccional, que é o Conselho Estadual da OAB, não é o subseccional, que é o do município, é lá na seccional. Então, precisa dessa aprovação de 2/3, tá bom? E a figura da multa? Antes de eu falar da multa,
Suspensão e exclusão, pessoal, depois que ela transita em julgado, é de acesso público. Qualquer pessoa pode consultar na OAB se aquele advogado foi suspenso ou excluído. Se ele está suspenso ou se ele já foi excluído. Inclusive no site da OAB, onde o advogado é inscrito, se consultarem o cadastro dele lá no site, vai constar advogado suspenso. Dado baixa na inscrição porque o advogado foi excluído da OAB. Então as pessoas consultam essas informações e precisam saber, pessoal, para não correr o risco da gente contratar um advogado que está suspenso. Então a gente tem que lembrar que o ganha-pão é a advocacia dessas pessoas e falar que ela está suspensa, a chance dela tentar advogar ele por baixo dos panos é bem considerável. Então precisa que isso fique público para não enganar a população, tá bom? Agora o que eu ia falar é que a pena de multa, pessoal, não é uma pena que se aplica sozinho. Ela tem um valor de 1 a 10 anuidades, mas ela é sempre aplicada como pena acessória de uma outra pena que seria censura ou suspensão. Então, quando eu aplico a censura a algum advogado, eu posso ou não puni-lo também com multa, censura e multa. Se eu punir um advogado com suspensão, eu posso puni-lo com suspensão e multa. Mas não existe a pena de multa sozinho. Então é a multa e mais alguma pena. Posso aplicar só censura? Posso. Posso aplicar censura com multa. Suspensão sozinha, sem multa? Pode. Suspensão com multa? Pode também. Ela não é prevista para exclusão. Até porque o cara está sendo excluído da OAB, não vai ter interesse nenhum em pagar isso, vai ser mais dor de cabeça para a OAB. Certo? Então, exclusão não, censura ou suspensão mais multa. Possível, é facultativo. Não existe a pena de multa sozinho. Certo também? Também na questão da aplicação da multa, é aquilo que eu já falei para vocês. Vai analisar a gravidade, lógico, da falta, mas vai analisar se tem algumas circunstâncias atenuantes. Então, aquelas circunstâncias do artigo 40 que eu já falei para vocês. E aí analisa as duas para ver se o advogado vai ser punido com multa. Em caso positivo, qual o valor? De 1 a 10 anuidades. Fica caro, viu? Carinho essas multas aqui, tá bom? Então, essas são as penalidades previstas no nosso estatuto. Qualquer outra penalidade não existe. E outra coisa, quem pode aplicar as penalidades é o Tribunal de Ética da OAB, não é juiz, tá? Só o Tribunal de Ética da OAB que pode aplicar essas penas ao advogado. Tudo certo então, pessoal? Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Todo mundo aí tem o meu contato. Então, qualquer dúvida, pode me chamar lá que a gente esclarece as dúvidas de vocês. Grande abraço, pessoal!